Paz, muito boa noite a todos, amém? Muito bem, nós estamos então em nossa nova edição do Semear 2023, já avisando 2024, porque a gente a gente expõe as coisas para o futuro, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Então, a gente já está proclamando as bênçãos, porque nós temos a receber ainda no ano de 2024, estando agora em 2023. Por isso que eu citei aqui o futuro. Mas, muito bem, nós temos hoje a palavra do semear, que é algo bem interessante. É quase uma aula, porque assim, olha o tema, o geneticista. O geneticista. Tem alguma coisa a ver com semear? Tem, vocês vão entender no desenrolar da palavra. Então vamos lá, está em Gênesis, a palavra-chave está em Gênesis, vou ler só um pedacinho, acho que vai estar aqui nos monitores. Gênesis no capítulo 1, no versículo 28. Então, e Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Pode sentar. Está aí a nossa palavra, o geneticista, e aí o versículo-chave ele começa com Gênesis, olha só a analogia, ó. O geneticista, Gênesis. Mas vamos lá então. Existe uma técnica em que o agricultor, ele contrata um geneticista para então fazer o melhoramento genético das plantações, com a finalidade de torná-la mais resistente contra doenças, contra pragas, contra as condições climáticas e adversas, ou para aumentar, então, a sua produtividade e para aumentar a qualidade da sua produção. Aqui no Brasil, trazendo um pouco de conhecimento, existe um órgão regulamentador, que é o Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento, que tem um acróstipo chamado MAPA. Então, todos os agricultores, eles precisam, que desejam utilizar essas sementes de plantas geneticamente modificadas, devem obter uma autorização aí do MAPA, que é o órgão regulamentador. Perfeito, passamos então sobre as observações, e a gente vai entrar agora na parte da analogia. O que é analogia? É uma comparação que a gente vai fazer. Uma comparação da semente geneticamente modificada com o Filho de Deus, o discípulo de Jesus. Vamos lá. Então, no contexto da agricultura, o agricultor, ele é responsável por cuidar de quê? Das plantações, que ele fornece, então, as sementes, água, nutrientes e proteção necessária para que as plantas, elas cresçam e elas produzam frutos. Agora nós vamos para o contexto espiritual. Deus, queridos, Ele é o agricultor. Ele nos criou como sementes e nos fornece tudo o que precisamos para crescer, produzir frutos espirituais. O melhoramento genético, ele pode ser visto como, então, uma metáfora para o crescimento espiritual. Assim como o agricultor usa o melhoramento genético para produzir plantas mais resistentes, mais produtivas, mais nutritivas. Deus usa o crescimento espiritual para nos tornar pessoas mais fortes, mais produtivas e aí mais nutritivas. Vamos por algum exemplo de melhoramento genético, que ele pode ser usado, então, para que possa melhorar nas plantações. E para que isso aconteça, nós temos aqui o item número 1, resistência
de doenças e pragas. No item número 2, mais produtividade, que é a semente modificada geneticamente. E no item número 3, ainda mais nutritivas. E aí a gente vai adentrar em cada um desses itens. Só que aí a gente vai fazer sempre a analogia do agricultor, da genética e o mundo espiritual, que é a nossa realidade. E aí nós vamos aplicar, e no final a gente faz o fechamento com o entendimento daquilo que a gente conseguiu absorver de conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer falar com cada um da forma que você entender. Vamos lá para o item número 1. Melhoramento genético. Resistência a doenças e pragas. Então, o geneticista podem desenvolver plantas resistentes a doenças, a pragas comuns, que podem reduzir também o uso de agrotóxicos. Isso aqui é na analogia comum. Daí eu te pergunto, quem é o geneticista? É o nosso Pai, não é? Nosso Deus, Ele é o geneticista, Ele cria tudo. Ele sabe de tudo. Nosso Deus que criou as entrelinhas da codificação do DNA, de tudo que existe no universo e também de tudo que existe fora do universo. Nosso Pai, Ele quer nos tornar sementes resistentes a doenças e pragas que no mundo estamos sujeitos a enfrentar. Então Deus iniciou em nossas vidas um melhoramento genético a fim de tornarmos resistentes aos intempéries dessa vida. Lá no João 16:36, que ele diz? Reticências. No mundo tereis aflições. Então a gente vai ser provado todo momento. Todo momento vai ter provas. Mas se nós tivermos na nossa genética modificada pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo em nós, nós iremos passar por essas provações que podem acontecer, aqui eu acabei de falar para você em João 16:36, tranquilos, porque nós fomos enxertados pelo Senhor. E aí, o nosso geneticista trabalhou em nós a semente melhorada e aperfeiçoada para suportar doenças, para suportar pragas comuns do dia a dia. E tudo isso, o nosso agricultor, que é Jesus, ele tem feito em nossas vidas, com muita propriedade. Se eu pedir para cada um contar as suas experiências com o Senhor de relacionamento, cada um vai ter uma história mais linda do que a outra, porque nosso Deus, Ele tem cuidado e tem zelado das nossas vidas com muito carinho. Então vamos lá, item número 2. Para que sejamos mais produtivos, nós precisamos, aprendemos que nós precisamos ser trabalhados em Cristo, e o melhoramento genético faz com que nós produzimos mais. Então sejamos o quê? Mais produtivos, é o item número 2. No item número 2, os geneticistas podem desenvolver plantas que produzem mais frutos ou grãos, o que pode aumentar, então, a produtividade da fazenda. Vamos lá para a parte da analogia. Se substituirmos o termo o geneticista por Deus, teremos, então, um novo contexto sobre o texto. Então, nós temos Deus, o nosso Pai, quer nos promover pessoas saudáveis, sementes que foram tratadas, a fim de que se torne uma árvore de vida. Quem lembra do Provérbios 11:30? O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almos é sábio. É isso que Deus quer fazer conosco, sermos produtivos. A semente orgânica pode até gerar bons frutos. Entretanto, a chance de sofrer com os intempéries do dia a dia são muito grandes e podem causar reflexos de uma produção com frutos fracos e pouco resistentes. Olha a informação. Semente orgânica. Mas a semente melhorada, o que ela pode fazer?
totalmente o inverso do que eu acabei de falar para vocês. A semente melhorada pelo nosso Deus, ela é capaz de suportar grandes pressões. Mesmo que o ambiente ele esteja árido, mesmo que o ambiente seja rochoso, mesmo que ele esteja entre espinhos, se ela tiver modificada geneticamente, ela vai resistir e ela vai brotar e ela vai suportar todas as situações. Mas se estiver no meio orgânico, do meio orgânico é uma chance que pode acontecer de vida. Ela vai cair num lugar árido e não vai brotar. Ela vai cair em lugares onde há espinhos e não vai conseguir sobreviver, porque ela veio de forma orgânica. Mas nós temos lá no princípio de que Deus ele quer fazer em nossas vidas um melhoramento genético, a fim de que nós passamos por situações e que qualquer lugar que nós formos colocado, ali nós iremos passar, iremos produzir para o reino, independente da situação que possa ocorrer, independente do lugar que você esteja, independente da luta que você esteja passando, independente também da provação. Mas o segredo está onde? Na mão do agricultor, na mão de Deus, o geneticista. Na produção, os frutos que não são bons para a venda são o quê? Descartados. Assim também será a vinda de Deus. Olha só. Isso aqui é tremendo, viu? Na produção, os frutos que não são bons, eles vão ser descartados. Olha lá Mateus 7, no capítulo 7, no versículo 18 ao 21. Olha o que diz. Mateus 7, no versículo 18 até o 21. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. O versículo de Mateus 7, 18, traz para a gente aí a resposta do que eu acabei de dizer, que a árvore ruim vai ser cortada. Mas Deus está dando oportunidade para nós de sermos árvores boas. Ele está trazendo para nós a chance do momento que nós estamos vivendo. Qual é o momento que a igreja está vivendo hoje, nos últimos dias? É o momento da graça abundante. Esse momento da graça nos permite sermos moldados e melhorados e aperfeiçoados por Deus, a fim de que não venha essa condenação da árvore ruim. Nós temos essa chance de melhorarmos, nós temos essa chance de sermos produzidos, trabalhados no Senhor, melhorados no Senhor a cada dia. Então, nós, discípulos de Jesus, nós somos chamados para produção. Um dia nós somos sementes, e o nosso Deus nos fez sementes boas. Todos vocês são sementes modificadas por Deus para serem fortes e resistentes, até chegarmos à estatura de árvore de vida, daquelas que, ao cheiro das águas do Espírito, ela se fortalece. Olha que interessante, a árvore de vida, ela pode estar até passando por dificuldade, ela pode até estar séquida, ela pode estar sem fruto, mas ela, ao cheiro das águas, ela se frutifica, porque o Espírito Santo de Deus, Ele que fortifica a igreja hoje nos últimos momentos. E se você estiver sensível ao que o Espírito Santo está dizendo, você vai sentir que você precisa somente da brisa e do cheiro das águas para que você possa se frutificar novamente e os seus galhos ficarem verdinhos e aí produzir frutos e frutos bons. E aquela condenação então que estava sobre toda a humanidade da árvore ruim que não seja
não dá fruto, ser cortada e lançada ao fogo, cai por terra, porque você consegue frutificar somente com o cheiro das águas. Olha que maravilha essa palavra, gente, isso é incrível. Item número 3, mais nutritivas. Os geneticistas podem desenvolver plantas com mais nutrientes, o que pode melhorar, então, a qualidade da dieta das pessoas. Ou seja, desenvolver discípulos com mais nutrientes não é uma missão fácil. Só consegue se alimentar bem quem busca ter um hábito de vida saudável. E se alimentar com fast food é muito bom. Entretanto, ele dá uma falsa sensação de saciedade e, pelo contrário, ele retira a saúde, causando malefícios ao longo prazo. Então, queridos, um alimento nutritivo é capaz de aumentar a expectativa de vida. E agora, trazendo, então, para a nossa realidade espiritual, o discípulo que não se alimenta de nutrientes não alcança qualidade. Ou seja, ele vive na superficialidade casual das coisas comuns. Ou seja, para ele está tudo super bem, mas ele nem percebe que ele não está se alimentando de forma que absorve os nutrientes. Está se alimentando só para se alimentar. E aí, isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Você acaba não alcançando as profundidades. Você acaba não alcançando aquilo que Deus quer falar com você, através do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é o alimento nutritivo. Relacionamento com o Espírito Santo é a manutenção em Cristo. Eu vou repetir para vocês, que a palavra de Deus ela é um alimento nutritivo. O relacionamento com Deus é melhor ainda. O relacionamento com o Espírito Santo é a manutenção da nutrição em Cristo. Olha que profundidade. Hebreus 5:12. Eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 5 e o versículo 12. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha aí o que diz Hebreus 5:12. Às vezes nós nos achamos mestres e conhecedores de todas as coisas. Ou a gente já começa a caminhar e já acha que está muito forte. Mas, na verdade, a gente precisa aprender todos os dias. E aí, o que ele falou aqui? Você precisa de nutrição. Nós precisamos de nutrição. Às vezes nós queremos comer alimento mais sólido, mas não estamos preparados para poder nos alimentarmos de um alimento sólido. E a palavra nos fala que a gente precisa de quê? Nutrição. Está aí, nós acabamos de ler. Diversas vezes você deve se perguntar, o que tanto fazemos na igreja, tantos eventos, várias vertentes, culto da juventude, ensaio de louvor, tarde de oração, grupos de afinidade, escola ministerial, café com pastor, Vix Dance, semear, culto conexão, eventos vida vitoriosa, tempo sozinho com Deus, e assim vai. Se eu for contar, tem mais. Tem um monte de evento. Aí fala, nossa, Deus, você não sai da igreja. Não é verdade? É o tempo todo. Perdemos a conta de tanto de alimento nutritivos que temos no reino. Olha que massa, maravilha. Não há o que buscarmos, então, em fast food. Para que buscar em fast food se eu tenho a nutrição toda aqui dentro da casa do reino? Não tenho que buscar, né, queridos? Nós temos tudo. Nós temos a palavra, nós temos discipulado, nós temos relacionamento com Deus, nós buscamos cada vez mais nos aproximarmos. Nós temos o geneticista, o Deus
que modifica a nossa semente a fim de melhorarmos a plantação e produzirmos frutos fortes e saudáveis na presença do Senhor. E se o fruto não for forte, continua orando a Deus para que Ele trabalhe também e faça dele um melhoramento genético. Mas você também precisa ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Porque se nós não estivermos alimentando da nutrição de Cristo, nós estaremos alimentando de quê? Fast food. Fast food não nutre ninguém. Dá uma sensação de saciedade temporária. E, na verdade, a longo prazo, só te traz malefícios. Mas os nutrientes, não. O nutriente é para a vida. E quanto mais nutrição você tem, mais tempo de vida você tem. E Cristo, Ele é vida. E Ele passa ainda da vida abundante, aquela vida que temos aqui na terra, mas o que está por vir, que nos aguarda uma vida eterna com nosso Pai. Para concluir, neste evento do Semear, tivemos a oportunidade de entender como é importante deixarmos o geneticista, que é o nosso Deus, trabalhar em nossas vidas. Somos comparados a uma pequena semente, que, tratada por Deus, podemos ser ainda mais fortes, ainda mais resistentes, e produzir para o reino no prisma de Deus, sobre o cuidado do Pai, sendo regado pelo Espírito Santo, porque a vontade do dono da vinha é que sejamos árvores de vida, frutífera, ao cheiro das águas, mesmo nos intempéries da vida, darmos frutos excelentes, até o grande dia em que o dono da vinha, ele virá para a colheita. Essa analogia entre a agricultura e a genética é uma maneira útil de entender o crescimento espiritual. Assim como as plantas precisam de cuidado e atenção para crescer e produzir frutos, também precisamos de Deus para crescer e para produzir frutos espirituais. Quando nós entregamos a Deus e permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas, Ele transforma em sementes que dão frutos excepcionais. Somos como árvores plantadas junto aos rios de águas, que dão fruto no seu tempo, e suas folhas não caem, e tudo enquanto fizeres, prosperará. Salmos 1, 13. Amém? Amém, glória a Deus, pode colocar de pé. Essa é a palavra dessa noite, no Semear 2023/2024, produzindo frutos de bênçãos para o próximo ano, 2024.